Estamos agora, chega a nossa parte de ouvir do Nosso Senhor, também é um ato de louvor. Nós cantamos, levantamos as nossas vozes, as nossas mãos, lemos a palavra, temos a oportunidade de servir-nos uns aos outros, mas quando chega a adoração, Ele nos diz que os seus seguidores o adoram em espírito e em verdade. E a verdade da sua palavra, em que nós vamos meditar agora em Mateus capítulo 11, de versículos 28 a 30. Por favor, abram suas Bíblias. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E está a palavra do Nosso Senhor para nós esta manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Grande Pai, estamos aqui novamente dedicando a nossa atenção à sua palavra, e então peço que nos abençoes enquanto nós a meditamos nela. O seu Espírito nos transforme a sermos as mulheres e os homens que quer que sejamos, porque pedimos em nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém. Amém. Como já viram do ecrã, o título da nossa mensagem hoje esta manhã, é Descanso para a vossa alma. Isto são as palavras do Nosso Senhor, não é? Eu vos darei descanso para a vossa alma. Sabem, todas as religiões têm algum aspecto de descanso, ou querem uma salvação, uma ideia de obter algo, uma paz, uma segurança, uma vida após morte, talvez. Ou até algumas religiões focam mais numa melhor vida possível aqui na Terra. O mundo e as suas religiões têm uma forma de encontrar algum tipo de salvação, algum tipo de paz e algum tipo de descanso. Mas na realidade têm uma falsa esperança. Eles não têm realmente qualquer sentido de descanso porque dependem de praticar algum tipo de obras. Um esforço próprio para obter como recompensa esse tal paz momentária, ou um descanso momentário. É muito focado no que nós podemos fazer para ter esta salvação, este descanso, esta paz, esta vida. Todas as religiões ou sistemas de crenças são sistemas baseados em obras, em leis para cumprir, leis para alcançar algum tipo de paz interna ou descanso eterno. Por exemplo, o judaísmo deves obedecer às leis e costumes judaicos. Islão, os muçulmanos, entre muitas coisas, devem praticar com sucesso os 5 pilares do Islão. O budismo é preciso renunciar o eu, a si próprio, para alcançar o nirvana. Já ouviram falar? As testemunhas de Jeová, por exemplo, têm que fazer pregação porta a porta, a obediência às regras da torre vigia, têm que manter uma boa posição na organização. O mormonismo tem que ser batizados. Rituais do templo, têm que dar o seu dízimo para ter a certeza de algum tipo de segurança. Tem que ser obediente aos mandamentos da igreja. E a vida eterna é alcançada por fé mais obras. Compreendem? É uma mistura de que o Jesus fez e o que nós podemos fazer para completar e obter essa salvação. E até tenho aqui a primeira vez que vou citar um livro do Mormon. Ok? Eles dizem assim, na 2ª Nefi 25-23, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Como? Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que podemos fazer. Compreendem? E este foi no seu próprio livro do Mormon. Então, cada uma religião ou seita, o fardo cai no homem. Recai no nosso esforço, no ser humano para alcançar algo, cumprir algo, para conquistar ou encontrar o céu, nirvana, mosca, o karma, qualquer coisa que seja. O cristianismo é a única religião em que o fardo da salvação é completamente e unicamente encontrado em Cristo e no seu sacrifício.
que completa e nos assegura um descanso eterno. E interno também. O homem nada pode fazer para merecer ou obter esta salvação, este descanso eterno. E ao sabermos isto, também produz em nós um descanso interno, sabendo que as nossas vidas estão seguras com Cristo, que viveu uma vida perfeita por nós. Não é? A obra e o fardo foi todo alcançado na cruz, através do seu sacrifício. Mas alguma vez sentiste, e talvez alguns que conhecem o cristianismo assim de longe, sintam que o cristianismo é só um monte de regras. Podes fazer isto, ou podes fazer aquilo, não podes dizer aquilo, não podes ir ali, não podes ver aquilo. Compreendem? Já se sentiram ou sabem de alguém que pensa que o cristianismo é só um conjunto de regras, leis, tradições, talvez? E também nós, por vezes, é um fardo andar com o Senhor. É pesado, por vezes, é um fardo. Por vezes, temos a nossa alma transtornada, agitada. Se sim, então precisamos de compreender melhor o descanso que podemos encontrar em Jesus. E esta manhã quero trazer à vossa atenção três condições que o nosso Senhor Jesus estabelece que nos ajudarão a experimentar descanso para a nossa alma. Um descanso interno, quando a nossa alma está agitada. 3 condições, mas também para aqueles que não são de Deus, de Cristo, que não são crentes, descanso eterno. Condições que os levarão a encontrar descanso interno. Então, para encontrar alívio ou descanso tanto eterno como interno, tens de vir a Ele, a primeira condição. A segunda condição, aprender com Ele. E a terceira condição, descansar nele somente. Ok? Vir a Ele, aprender com Ele e descansar somente nele. Parece tão óbvio, não é? É óbvio. Então, claro que tem que vir a Jesus. Tem que aprender com Jesus e descansar em Jesus. Mas quantos de nós, mesmo sabendo estas verdades, por vezes, nós nos voltamos para coisas que são temporárias e momentâneas a nos dar descanso? Não é verdade? Também nós precisamos nos relembrar que podemos vir a Cristo, aprender com Ele e descansar nele. E então, antes de tudo, como é que conseguimos este alívio e descanso tanto eterno como interno? Primeiramente, temos que ir a Ele, a mais ninguém. Só a Cristo. À pessoa de Cristo. Reparem no versículo 28. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus aqui promete àqueles que estão cansados e sobrecarregados alívio. Ele convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Ele lhes prometeu descanso. Agora, por que razão estas pessoas, ao ouvir o que Jesus disse, estavam cansados e sobrecarregados? Será que estava a falar de cansaço físico? Que ele alguma vez ia ajudar e a comprar algumas carroças para lhes ajudar a descansar melhor? Não. A partir de todo este texto e ilustração que nós lemos anteriormente, estes versículos, podemos ver que ele se dirigia a um povo comum. Pessoas que compreendiam facilmente a ilustração agrícola de um jugo, animais, não é? A levar um fardo ou uma carga pesada. E esta ilustração de 2 animais juntos a puxar uma carroça ou algum instrumento agrícola. Mas, na verdade, o Senhor Jesus Cristo não estava a falar de descanso ou alívio físico, mas de um alívio e descanso espiritual. Sabem, durante os séculos, o povo de Deus fez todos os esforços para ter comunhão com Deus. O povo de Deus, já na antiguidade, queria ter acesso a Deus, ter comunhão com Deus. Construíram um tabernáculo, lembram-se, aquela tenda enorme, no deserto. Construiu aquele tabernáculo e lá tinha a Arca da Aliança, que representava Deus e a presença de Deus. E através de um sistema de sacrifícios de animais, sacrificial de animais, tentavam aproximar-se de Deus. Ter algum tipo de comunhão com Deus. Tentavam ter acesso a Deus, mas era imperfeito. Porque tinham sempre que matar um animal todos os dias, pelos seus pecados e para ter paz com Deus. Todos os dias.
E não só isso, nem eram eles que mediavam, eram sacerdotes. Não tinham comunhão pessoal. Era um sacerdote que representava o povo a Deus. Então não era perfeito. Então, para manter esta comunhão com Deus naquele tempo, eles eram chamados a ser santos. Sabem aquela palavra, vocês serão santos porque eu sou santo. O povo de Israel, foi dito isso. Eles eram chamados a ser diferentes das nações. A ter valores diferentes, vidas diferentes, até dietas diferentes. Para serem separados do mundo. Compreendem? O povo de Israel. E então foi organizado leis complexas em Levíticos. Foi dado os 10 mandamentos por Moisés, não é? A aliança foi-lhes dada a eles para comportarem-se de tal maneira uns com os outros e para com Deus. E escusado será dizer que a perfeita obediência a todas estas leis era impossível. Não era? Era impossível elas serem cumpridas perfeitamente. Mas sabem, nem toda a gente pensava assim. Nem toda a gente pensava assim. Na época de Jesus havia um grupo religioso de judeus chamados os fariseus. Já ouviram falar dos fariseus? Tem os escribas, os fariseus. Eles começaram com boas intenções, este grupo religioso, os fariseus. Até quando começaram com boas intenções. Eles queriam ser separados de outras pessoas que não tinham vontade de seguir Deus. Começaram com boas intenções, eles estavam comprometidos com a santidade, o conhecimento da palavra, decorar, memorizar a palavra, através da tradição oral também, influenciar outros e motivar outros a fazerem o mesmo. Na verdade, a palavra fariseu, na sua raiz, significa separado ou separatista, pois procuravam ativamente não ter nada a ver com aqueles que não levavam Deus a sério. Mas, ao passar do tempo, eles levaram isto ao extremo, estes fariseus, este grupo religioso, criando as suas próprias tradições e suas próprias leis, para que aqueles que queriam ser tão como eles, próximos a Deus, tinham que cumprir. Compreendem? Alguns teólogos sugerem que foram adicionadas centenas de leis, regras, regulamentos, exigências a estas pessoas. Muitos deles com poucos meios. E sabem, Jesus criticou eles abertamente na sua vida e no seu ministério. Eu agora peço que virem para Lucas capítulo 18. Sabem aquela história do fariseu, do cobrador de impostos? É aí que vamos. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 12. E eu vou pedir para voltarem para algumas passagens durante esta pregação. Por favor, tenham as suas Bíblias à mão. Aqui encontramos a história do fariseu e do cobrador de impostos. Em Lucas, capítulo 18, versículos 9 e 12. Vejam comigo que o Nosso Senhor, a mentalidade do fariseu naquela altura. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 12. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Isto foi o Senhor Jesus. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E sabe o resto da história. Tinha um outro pobre que só disse: tem misericórdia de mim, pecador que sou, não é? E Jesus disse: qual dos dois foi justificado naquele dia? O que veio de mãos vazias. Mas este diz: não, eu sou como estes. Então já viu a mentalidade dos fariseus naquela altura, que Jesus abertamente os criticou. Então, aos olhos do judeu comum, naquela altura, ninguém estaria mais próximo de Deus senão o fariseu. Compreendem? Não, ninguém teria mais comunhão, levava Deus mais a sério, a não ser estes fariseus, estes líderes religiosos. Assim, se eles quisessem ser um judeu piedoso e mostrar uma boa conduta, eles iam ter com eles. Seguiam os seus exemplos.
E então seguiriam as suas tradições e as suas regras também. Compreendem? E reparem comigo no capítulo 23 de Mateus. Voltem para Mateus. Mateus capítulo 23. E quero que notem o que o nosso Senhor Jesus disse às multidões e aos seus discípulos sobre os fariseus no versículo 2. Mateus capítulo 23, versículo 2. Mateus capítulo 23, versículo 2, o nosso Senhor disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E mantenham o dedo aí que nós vamos voltar a esse texto. Mas conseguem reparar na ousadia? Jesus está a dizer que eles se sentavam na cadeira de Moisés. Como Moisés. O que é que nós sabemos acerca de Moisés? Já agora falamos com vocês. Qual era a relação dele com Deus? Como Deus o usou? Como é que era a sua relação e comunhão com Deus? O que é que sabemos sobre Moisés? Deus o usou para libertar o povo do Egito, da escravidão. O que mais é-nos dito acerca de Moisés? Falava boca a boca com Deus. E até via a forma de Deus. Tinha intimidade com Deus. O que mais sabemos? Mais um. Foi ele que deu as leis? Sim, quando é-nos dada as Escrituras, por vezes eles dizem o quê? A lei de Moisés. Não é? A lei de Moisés. Então já conseguem pensar. Moisés andou com Deus. Foi mediador da aliança, lembram-se, de Deus com o povo. Muitas vezes algumas Escrituras, como disse, são descritas como a lei de Moisés. Foi usado para liberar o povo do Egito. Foi usado para liderar e conduzir e providenciar no deserto, lembram-se, até os limites da terra prometida. E ele até viu um vislumbre, lembram-se daquele monte do Senhor. E onde recebeu os 10 mandamentos. Agora, o que é que Jesus está a dizer? Ele acusava os fariseus de serem como Moisés. São mediadores da lei, interpretadores da lei. São aquele canal de Deus que vai instruir todo o povo de Israel. Então estavam-se a sentar na cadeira de Moisés. É como se fosse, na nossa época, mini-papas. Compreendem? A andar aqui. As pessoas adoravam eles. Então imaginem, o Papa é adorado, não é? No mundo inteiro. Então imaginem mini-papas a andar. Os papas, aqui, vários papas. As pessoas adoravam. Que eles até tinham uns vestes apropriadas, como fariseus. Então imaginem. E agora Jesus acusava os escribas e fariseus de ocupar o lugar de Moisés na administração da lei. Eles designavam-se a si próprios. Não era Deus que os chamava. E eles é que se designavam a si próprios como interpretadores da lei. Eles eram legalistas. Conhecem esse termo? Legalistas. Criando cerca de 600 leis e regulamentos que nem sequer eles praticavam. Que isso é o mais triste. Compreendem a hipocrisia? As suas vítimas estavam espiritualmente sobrecarregadas e cansadas. Ainda estão em Mateus 23? Reparem que o nosso Senhor continua a dizer nos próximos versículos 3 e 4. Mateus, capítulo 23, 3 e 4. Ele disse: fazei e guardei, pois, tudo quanto eles vos disserem. Isto é, os fariseus. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que é que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E olhem a palavra do nosso Senhor para eles, no versículo 27 de Mateus 23. O que é que ele disse ali? Ai de vós, escribas e fariseus. O que é que eles são? Hipócritas. Porque o quê? Sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora, o quê? Se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Já conheceram pessoas assim? Por fora parecem santos, mas depois veja a vida deles, o que eles veem, o que eles ouvem, o que eles fazem, o que dizem. É hipocrisia. Não é? Temos de ter cuidado para não encontrar e vir à procura de homens. Virem-se para Cristo. Podem voltar para Mateus capítulo 11, o nosso texto. Versículo 28.
Voltemos para o nosso texto de hoje. Mateus capítulo 11, versículo 28. E o que é que reparem nesta palavra aqui? Cansado. Em Mateus 11, versículo 28. Reparem, a palavra cansado ali, esta significa literalmente no grego aquele que trabalha até à exaustão, esgotamento. Já se sentiram assim? Tanto trabalho que vocês já nem conseguem abrir os olhos. Cansados, exaustos, exaustão, espiritualmente cansados, exaustos, esgotados. Não sei se já se sentiram assim também, espiritualmente, num ponto da vossa vida que vocês estão exaustos, espiritualmente. Se sim, Jesus tem compaixão. Ouçam, eu não vos peço para voltarem para lá, ouçam e apreciem o coração do nosso Senhor. A falar com esta multidão, no capítulo 9:36 de Mateus, ele diz, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele tinha uma compaixão por estas pessoas que estavam aflitas, desamparadas, esgotadas. Estes pobres almas queriam agradar a Deus. Eles queriam agradar a Deus. E há muitos lugares, seitas, religiões, que as pessoas são manipuladas e a fazer muitas coisas por leis, regulamentos, não é? Que pensam que estão a agradar a Deus. Mas têm estes homens a explorar as pessoas. Compreendem? Estas pobres almas queriam ter comunhão com Deus. E quem é melhor para exemplificar o que isso é, senão estes fariseus? Eles conheciam a lei melhor que ninguém. Estudavam-nas todos os dias. Eles oravam mais que ninguém. Eram vistos como piedosos, devotos a Deus. Eram vistos como santos, como pessoas sábias. Então, embora muitos os conheciam como sábios e santos, na verdade Jesus sabia que no coração eles eram hipócritas. Ele disse, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Mateus 23, 25. Então, no pensamento deles, eles pensavam que sabiam que agradava a Deus. Mas Jesus via o seu coração. Via o seu coração. Ele conhecia. E sabem o que é que ele queria que as pessoas entendessem? Que Ele é o único que eles têm que procurar para estar mais perto de Deus. Que Cristo é quem eles têm que modelar as suas vidas. Orar, falar, servir, adorar. Ele queria que as pessoas entendessem que só Ele tinha autoridade. Não eram os líderes religiosos. Eu não tenho autoridade em vossas vidas. Jesus Cristo é o pastor. Eu sou pastor e já esse nome é um pouco demasiado. Eu sou, em inglês diz under shepherd. É o pastor contratado. Tem o pastor principal, que é o pastor. E depois tem aquele que ele dá um tipo de autoridade e liderança, mas que as ovelhas não lhes pertencem. Compreendem? Ele é o pastor. Ele é que tem autoridade. Não eu, nem nenhum líder religioso. Só Ele conhece o Pai. Só Jesus é que pode revelar o Pai para vocês. Só Deus é Espírito. Não o conseguimos ver, não é? Jesus revelou o Pai. E só através de Cristo podemos ir ao Pai. Ele é o único o quê? Mediador. Caminho, verdade e vida. É o único mediador entre os homens. Reparem comigo o que ele disse nos versículos anteriores da nossa passagem de hoje, de Mateus 11, versículo 25 a 27. 25 a 27, da nossa passagem 12, do capítulo 11. Acho que é... ou é 23. Deixa-me ver se é 23, 25 a 27. Só quero que vocês vejam aqui. Não. Mateus 11, 25... É o Mateus 11, é na nossa passagem. Reparem o que é que ele disse, que é o que estava a tentar salientar agora, mas pela palavra do nosso Senhor. Mateus 11, o nosso texto de hoje, reparem 25 a 27. Ele disse, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos
e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele já está a fazer um ponto mesmo no contexto da passagem, que ele é somente a maneira, e não é através de sabedoria, que ele disse, eu dou graças a Pai que estes sábios nem querem, nem entendem como conhecer-te. É só através de mim que eles podem conhecer. E aqueles a quem tu decides revelar. Compreendem? Então, esquece os fariseus. Esquece os fariseus. Mas existe uma outra razão mais profunda. Porque que estas pobres almas se sentiam espiritualmente cansadas e sobrecarregadas? E achavam que a sua caminhada com o Senhor era um fardo. Qual era a razão? Eles tinham a ideia errada de como agradar a Deus. Compreendem? Era essa a razão, porque eles estavam também sobrecarregados e cansados. Foram desviados, mas tinham uma ideia errada de como agradar a Deus. Por essa razão o Senhor disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esqueçam os fariseus. Esqueçam Moisés. Esqueçam os fariseus, os escribas, doutores da lei, religiosos. Não, venham a mim. A mim. Eu sou maior que os fariseus. Jesus Cristo diria. Sou maior que Moisés. Ele já nos disse em outra passagem. Então, eles não encontrariam descanso duradouro em tradições, pois não? Não. Pelo contrário, cansaço. Eles não incorriam descanso em confissões, ou leis, ou regras, nas boas obras, ou esforços para agradar a Deus. E nós também não encontramos descanso duradouro porque pertencemos à igreja, a esta igreja. Esta igreja não vos vai dar descanso duradouro. Participar nos todos os programas da igreja não vai dar descanso duradouro. Fazer parte de uma denominação não vos vai dar descanso duradouro. É só Cristo que vos dá descanso duradouro, amados. Tanto eterno como interno. Então, só se encontra numa pessoa, não é numa religião, numa igreja, numa pessoa como eu, em Cristo. O que faz a maioria das pessoas sem Cristo para lidar com o peso? Depressão, cansaço, esgotamento, desespero, desilusão, drogas, medicação, meditação, desporto, às vezes para distrair, não é? Ginásio, terapia, álcool. Ou qualquer uma pessoa que pode dar um sentido de conforto momentário, ou descanso momentário, temporário, não é? Viram-se para essas coisas. Mas é tudo momentâneo. Não dura. Então, se estás aqui hoje como incrédulo, precisas de vir a Cristo. Para encontrar descanso. Tu não vais encontrar. Vais estar todos os dias, desesperado, esgotado, a tentar distrair a tua vida com coisas mundanas. Carreira profissional, vida amorosa, saúde, dinheiro. Vais encontrar essas coisas que hoje tens, amanhã perdes. Mas Cristo é teu para sempre. Não o perdes. Tens que vir a Cristo. Porque Ele é o único príncipe da paz. Ele é o único que pode dar paz. Ele é o único que pode dar conselhos. Ele é o conselheiro, não é? E é o único que pode curar a tua alma. Ele é o grande doutor. O grande terapeuta. Mas também nós, como crentes, podemos ser culpados às vezes. Também. Não podemos. E então, podemos ser culpados também em encontrar coisas temporárias para nos distrair. Um Netflix, um filme, ou ocupados com o trabalho, ocupados com outras coisas mundanas. Também nós, crentes, somos culpados. Ou podemos virar-nos para qualquer outro prazer que nos distrai de Cristo e nos previne de vir a Cristo diariamente, em oração. Ou então, ainda pior, também alguns de nós podemos ser como os fariseus. Nós temos confiança nas tradições que temos, nas nossas crenças, no nosso conhecimento da Bíblia, não é? Nas igrejas que pertencemos, das doutrinas que confessamos, nos pastores que seguimos. Também temos que ter cuidado para não sermos como fariseus. Então, irmãos e irmãs, precisamos de vir a Cristo primeiro para nos fortalecermos e encontrarmos um descanso interno. Sabemos que estamos seguros. E esta palavra, aliviarei, do versículo 28, no grego, carrega o significado de estar refrescado, renovado. Um alívio. Uma rajada de ar fresco na nossa vida espiritual. Um alívio espiritual. Se o cansaço é espiritual, ele não estava a falar de realmente eles terem trabalhado e terem calos nas mãos.
Então também o alívio espiritual, não é? Um alívio refrescante. É como uma rajada de ar fresco a refrescar a nossa fé. E isto vem da nossa fé na promessa que Ele dá alívio quando vemos a Ele. É ter fé no que Ele prometeu, confiança no que Ele disse. Mas para aqueles que não sabem Cristo, não conhecem Cristo, é uma promessa de salvação. Alívio espiritual, descanso eterno. Então, para nós é uma renovação consciente, um alívio consciente. Porquê? Porque sabemos que a nossa culpa, o nosso fardo, foi tudo pregado na cruz. E que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E sabemos que sempre que pecamos, podemos confessar a nosso Senhor que Ele nos perdoa, porque Ele é justo e fiel. E nós temos que nos lembrar disto regularmente, o seu sacrifício. E é por isso que fazemos a ceia do Senhor no princípio do mês, que é um momento, uma oportunidade para nos lembrarmos que descansamos na pessoa de Cristo e temos a vida eterna. Já, sabem, já tem a vida eterna. Só que ainda está para que ser consumida, mas já começou. Estamos a aprender, isto é a escola da vida eterna aqui. Estamos a treinar a ser mais como Cristo. Então, se queres descansar, a tua alma está agitada, transtornada, primeiro, vem a Cristo. Ele convida a vir a Cristo. É isso que Ele exige. Se queres realmente descanso. Um descanso não temporário. Um descanso eterno. E interno. Em segundo lugar, agora estes 2 pontos serão mais rápidos, está bem? Em segundo lugar, também temos que aprender com Ele. Não é isso que Ele nos diz, amados? Se nós queremos encontrar descanso, alívio, realmente, espiritual, temos que aprender com Ele. Versículo 29, a primeira parte do versículo 29, Ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porquê? Porque sou manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Os fariseus podiam ser... O contraste é que os fariseus eram mais... Não é? Ou fazes isto ou não fazes. Fazes isto porque eu digo. E sou manso e humilde. Vem, aprende comigo. Aprende. Para quem não sabe, os agricultores usavam jugos para amarrar animais. Bois, por exemplo. Um jugo é uma barra de madeira presa, sabem? Com 2 animais. Que juntos levam uma carroçaria ou algum instrumento de lavrar. E esta barra de madeira, presa ao pescoço do par de bois, é para submeter e permitir que realizem um tipo de trabalho que o agricultor lhes dera. Ambos puxavam uma carroça juntos ou lavravam um campo. E os jugos passaram a representar o trabalho, serviço e submissão, autoridade. Compreendem? O jugo. É esse o símbolo. Submissão, autoridade. Nós temos que vir pelo propósito desta outra pessoa e estamos neste jugo. Como submissão. E a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, neste versículo, explica assim: embora a lei, passa a citar, embora a lei tivesse sido dada por Deus como ajuda ao seu povo, as tradições orais dos escribas e fariseus iam muito além das exigências de Deus e tornaram-se um fardo pesado. Quando a lei era entendida como uma via de salvação, tornou-se um jugo da escravatura. Termina a citação. Compreendem? Mas eu já imagino algumas pessoas naquele tempo a ouvir o que Jesus estava a dizer. Compreendiam, não é? A pensar o seguinte. Eu agora estou a tentar pensar como eles. Mas espera um minuto, Jesus. Nós estávamos sob o jugo dos fariseus. Das suas leis, tradições e ensinamentos. E agora vamos passar a ter um outro jugo? Isso tem mais trabalho? Só vamos trocar de jugo? Há um peso? Há uma carga? Para nós também continuarmos a carregar? Embora seja mais leve. Toda a gente estava satisfeita quando ele disse: venham a mim. Estão cansados. Mas já nem toda a gente podia estar satisfeita quando ele disse: vão ter outro jugo. Vou-vos dar outro jugo. Não é? Então, se ele promete descanso, porquê que afinal precisamos de um jugo? Um jugo é colocado no animal para transportar carga, para fazer trabalho, servir os propósitos do seu dono. Não é verdade? Sabem, há pessoas que dizem ser crentes e que pensem, podem fazer o que querem. E dizer o que querem. Ver o que querem. Não é?
Viver como o mundo. Não é? Pessoas que, se fosse olhar, nem têm muita diferença do incrédulo. Vivem como o mundo, amam o que o mundo ama. Não é? Não há qualquer sentido de submissão ou autoridade ou senhorio de Jesus Cristo. E existe um artigo online que comenta neste tema do senhorio de Cristo, que é de um pastor John MacArthur, intitulado O Evangelho segundo Jesus, que expõe um argumento contra tal ideia. Eu passo a citar. O chamado evangélico à fé pressupõe que os pecadores devem arrepender-se do seu pecado e submeter-se à autoridade de Jesus. Por outras palavras, um pecador que se recusa a arrepender-se não é salvo, pois não pode agarrar-se ao seu pecado e ao Salvador ao mesmo tempo. E um pecador que rejeita a autoridade de Cristo na sua vida não tem fé salvadora, pois a verdadeira fé abrange a entrega de si próprio a Deus e sua vida, as suas decisões e vontades. Assim, o Evangelho exige mais do que tomar uma decisão intelectual ou articular uma oração com os lábios. A mensagem do Evangelho é um apelo ao discipulado. As ovelhas seguirão o seu pastor em obediência e submissão. Parte de citar. Então, somos discípulos, não somos seguidores de Jesus Cristo. Sabem o que discípulo quer dizer? Aprendiz. Aprendemos. Aprendedores, se essa palavra existe. E o verbo aqui no versículo 29, aprender ou aprendai, está no presente contínuo. Que é, não uma vez que tu aprendes. Já sei. Não. Temos que sempre aprender a viver a vida cristã. Está sempre. É uma prática contínua, uma jornada contínua de crescimento, aprendendo com Cristo, que é o que Ele nos diz. Aprendem comigo, não é? No verbo que continua. Continua a aprender comigo. Torna-se como eu. Imita-me. E Ele nos diz, nega a ti próprio, não é? Toma a tua cruz. Segue-me. Este verbo aprender é também de onde vem a palavra discípulo. Sabem? Então é adquirir um hábito de aprender sempre da palavra, aprender o que Deus quer de nós e pelo poder do seu Espírito Ele nos dará o fruto do Espírito. Não é verdade? Vidas transformadas, para ser mais fácil. Mas essas vidas transformadas vêm como produto da submissão a Cristo. Compreendem? Então, quando viemos a Ele e fomos salvos, somos instruídos a aprender com Ele. É uma relação íntima. Ele não é como os fariseus. E o que é que Ele diz que Ele é? Ele é quê? Manso e humilde. Porque o pagamento para os pecados já foi pago. Então, o que toca de nós não é como agradecimento nos dar as nossas vidas. Não vai merecer nenhuma salvação. Nós fazemos as boas obras como um fruto da nossa salvação. Não é o contrário. Eu vou fazer boas obras para obter a salvação. Compreendem a diferença? Então, queres descanso? Vem a Ele e aprende com Ele. E Ele até nos diz, não nos diz, quer nos dizer que Ele entende as nossas fraquezas. Pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca o quê? Pecou. Hebreus 4,15. O nosso Senhor é manso e humilde. Ao contrário dos líderes religiosos, Jesus aqui dá-nos a razão pela qual devemos tomar o seu jugo. Porque ao fazê-lo, aprendemos com Ele e descobriremos que Ele realmente está a dizer a verdade. Que Ele é manso e humilde de coração. Vocês já experimentaram Jesus Cristo em vossas vidas? É manso e humilde. Ele não é? É? Claro que é. Portanto, para encontrar descanso, para a tua alma agitada, tens de vir a Ele e aprender com Ele. Mas agora, como é que nós sabemos que estamos a descansar somente nele? Versículo 29. A segunda parte do versículo 29 e 30, lemos. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, finalmente, se queres descanso para a tua alma perturbada, tens de saber se estás realmente a descansar só nele. Compreendem? É só mesmo nele. Estão a descansar. O que é que eu quero dizer com isto? Então, se te consideras cristão, mas sentes que o teu jugo é duro, o teu fardo é pesado, então podemos dizer que isto não é o jugo que o nosso Senhor Jesus está a falar. Porque o jugo dele é o quê? Suave e leve. Tranquilo. Tranquilo. O jugo é suave e leve.
Mas sabem porquê que ele é suave e leve? Os animais não são dois. Não somos nós. Quem é o outro? Na ilustração. É Ele. Ele nos suporta. Compreendem? Ele nos conduz. Sabem, ao treinar um novo animal para lavrar, como um boi, os agricultores frequentemente usavam um boi já experiente, forte, para treinar aquele mais fraco e inexperiente. Compreendem? E então, quem levava o fardo e guiava e fazia o trabalho todo, quem é que era? Era o mais experiente. O outro só estava a aprender. O outro animal. Não ia gostar. O jugo se calhar começava a coçar, ou os buracos a magoar, não é? O esforço. Mas quem é que estava a suportar o fardo? E a ensinar o boi mais inexperiente. Era o mais experiente. Então Jesus está a dizer, toma o meu jugo. Eu é que vivi para ti. Aprende comigo a viver para mim. Eu suporto contigo. Eu estou contigo. Eu sou humilde, sou manso. Vem comigo. Aprende comigo. Vem a mim. Então, esta vida torna-se mais leve. Compreendem? É por isso que Ele nos diz, não é? Quando estamos ansiosos para falar com Deus. E depois no final Ele diz que Ele nos dá a paz que transcende todo entendimento. Não é? Que guarda as nossas mentes em Cristo Jesus. Não é? Um teólogo americano de nome John Piper, neste texto, faz a seguinte observação. Passa a citar. O que está a acontecer aqui é uma troca de jugo. Na cruz, Jesus toma o nosso jugo inconcebível e insuportavelmente pesado da condenação e pena do pecado e oferece-nos em troca um jugo fácil e o fardo leve de simplesmente confiarmos nele. Ele faz todo o trabalho e dá-nos o descanso. E a sua obra não só resolve plenamente o nosso problema do pecado, como também nos fornece todas as outras necessidades que alguma vez teremos, espirituais. Tudo o que temos que fazer é confiar nele. Confiar nele. Agora, isto não é um apelo a uma vida preguiçosa. Não é? Uma vida preguiçosa ou fácil. Lá porque ele está a dizer que é leve, não quer dizer que vai ser fácil. Ele até diz ao contrário. Todos aqueles que querem viver em santidade vão ser perseguidos, não é? Há um jugo a suportar. Ele nos diz que há um jugo a suportar e a carregar. Mas sabendo que temos Jesus a nos ajudar, a suportar, a liderar, nos guiar, torna tudo mais fácil, mais leve. Não é um fardo. É por isso que o apóstolo João, na 1 João, capítulo 5, versículo 3, disse: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante acerca da nossa salvação. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele diz, eu vou-vos ler. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Mas não para aqui. Ele está a dizer, vocês que ponham em ação a vossa salvação com tremor e temor. Mas ele continua. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, tanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. É Ele em nós, a viver a nossa vida através do seu Espírito, que nos dá, depositou como um confortador. Não é aquele que nos guia à verdade, dá o fruto do Espírito, dá-nos conforto. E esta palavra suave no versículo 30, já quase a acabar, amados. Um comentador nos diz que a palavra suave está em grego krestos, que pode significar bem ajustado. Bem ajustado. O jugo bem ajustado. Na Palestina, os jugos dos bois eram feitos à mão, de madeira. E o jugo foi cuidadosamente feito e ajustado para aquele animal. Para que encaixasse bem, não magoasse o seu pescoço e ele pudesse fazer o seu trabalho, o seu propósito. O jugo foi feito à medida do boi. Para de citar. De certa forma, qualquer coisa que tu enfrentes, Deus não vai ser surpreendido. Não é? Não sabe aquele versículo muito famoso, 1 Coríntios 10:13? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Sabem este versículo? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar.
Então, estas verdades devem dar descanso para a nossa alma. Não nos devem, amados. E este descanso realmente significa como quem encontrar um lugar de descanso. Como é uma ovelha que encontra um lugar para descansar, não é? Se calhar lembram-se de algum salmo, provavelmente. Mas é um lugar de descanso que também nos leva a pensar na eternidade abençoada que temos, reservada para nós. Onde não haverá mais lágrimas, mais choro, descanso eterno. Isto é só uma vida temporária, estas dores, que nos estão a moldar a sermos fiéis e a treinarmos para aquela vida, que um dia podemos descansar eternamente. Mas agora temos um pouco de gosto por o que significa viver para esse descanso eterno. E as pessoas vão ver em ti como é que tu lidas, como ages, quando há tumultos, agitações, e vão ver se realmente estás a descansar em Cristo, a vir a Ele e a aprender com Ele. Lembro-me uma senhora que eu encontrei no Parque Santa Luzia, sei que vocês não sabem onde é que é, mas vocês aqui quase todos sabem, e encontrei uma senhora lá no Parque Santa Luzia, estava a partilhar o Evangelho, e ela depois chegou a um ponto que disse, sabe, eu gosto da sua mensagem de Jesus e tudo mais, mas eu agora estou melhor. Eu estive num período de depressão, mas agora, desde então, estou indo a um terapeuta, estou fazendo yoga, e todas as semanas estou-me a sentir muito melhor, sou uma mulher mudada. Como quem? Não preciso de Jesus. Eu estou bem. E eu disse à senhora, mas então você não vai lá para a semana que vem? Então não é duradouro. Não está bem. Compreendem? Não é duradouro o descanso. Ela precisa de Cristo, nós precisamos de Cristo. Vir a Cristo, aprender com Ele e descansar nele. Já ouviram falar de Agostinho de Hipona? Ele disse só isto, quero que vos lembrem. Ele era do quarto século e disse a seguinte frase, a seguinte verdade. Fizeste-nos para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até encontrar descanso em ti. Compreendem? Tu fizeste-nos para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até encontrar descanso em ti. Então, descanso para a nossa alma. Só vem em Cristo, aprende com Cristo e descansa somente em Cristo. Amém, amados? Oremos. Grande Pai, mas que verdade, é enviar o seu Filho para ser nosso amigo, nosso irmão, nosso Salvador, nosso pastor. E viemos a Ti, Cristo. Aprendemos contigo, Cristo. E descansamos em Ti, Cristo. Jesus, é para isso que nós cá estamos nesta vida. Não para perseguir prazeres momentários que só nos distraem e dão descansos temporários, mas para procurar o descanso eterno, que depois produz um descanso interno, independente das circunstâncias que enfrentamos. E então, Pai, eu peço que através do Seu Espírito abra os corações para entender esta verdade. Há aqueles que não o conhecem e há aqueles que o conhecem, Pai, que nós sejamos sempre a procurar, a aprender e a lembrar-nos que podemos descansar em Ti, a nossa segurança da salvação que está em Suas mãos. Amém. Amém. Amém.